A paz do Senhor, meus irmãos, estamos ao vivo para o nosso primeiro podcast. E hoje nós vamos entrevistar o pastor Paulo Vicente, um homem que tem dedicado a sua vida ao ministério da palavra. E eu creio que essa live vai ser uma bênção, principalmente para quem ama a palavra e quem quer o ministério da palavra. Paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor, pastor Carlos, é uma alegria estarmos juntos nessa tarde. Pastor Carlos, nosso amigo aí de muitos anos, companheiro de ministério. Começamos praticamente juntos, apesar de eu ser um pouco mais velho que ele, mas estamos juntos aí nessa caminhada, ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. O pastor Paulo ele é casado com a irmã Alessandra e congrega na Templo Sede, Assembleia de Deus, Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Glória a Deus. Pastor Paulo, quanto tempo na itinerância, pastor Paulo? Pastor Carlos, eu comecei o meu ministério em 1994, já faz alguns anos, né? E tem assim algo muito interessante. Eu trabalhava numa empresa e trabalhei até no ano 2000, quando um dia dentro da empresa eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E foi assim incrível, não tinha ninguém na hora, né? Eu era técnico de manutenção de equipamentos contra incêndio. Eu tinha liberado uma equipe para a rua, fazer esse trabalho da rua, eu estava sozinho na oficina. E naquele momento de silêncio ali, que eu estava tirando uns minutinhos ali para descanso, eu ouvi a voz de Deus perfeitamente falando comigo: te quero exclusivamente na minha obra e tu vais viajar essa nação e chegará dias que você deixará uma mala e pegará outra, porque vou eu abrir as portas na sua vida. Estamos hoje vivendo essas promessas aí. Que maravilha! E pastor Paulo, a gente vê o seu compromisso, né, com a Bíblia, sempre foi com a palavra e apenas a palavra. Isto. Eu sempre digo que o culto hoje, né, hoje se dá muita vazão a dons espirituais, apesar de nós acreditarmos nos dons, mas se um culto precisa de algo a mais do que a palavra, né, como o povo quer, né, tem muitos, eu sei que o senhor já passou por isso, de ir pregar numa igreja e alguém pegar o microfone no final, agora Deus vai falar, e começar a revelar todo mundo, desprezando totalmente aquela mensagem que foi elaborada ali no joelho, na oração. E quando a gente parte para esse lado, né, que a pessoa ela prefere a revelação do que a palavra, é muito difícil. E a gente vê que o senhor se manteve fiel do início do seu ministério, e eu posso dizer, porque eu lhe acompanho há muito tempo, que você pega a mesma marcha. Isso. É o compromisso com a palavra. E o que o senhor me diz de hoje, né, para quem está iniciando hoje, e eu queria que você explorasse aí um pouco desse seu amor pela Bíblia, pela palavra de Deus. Pastor, pegando um gancho aqui na sua palavra, você falou sobre os dons espirituais. Queridos, os dons espirituais é a maior riqueza, é o maior tesouro da palavra de Deus. E vale um adendo que os dons espirituais são indispensáveis na vida da igreja. O que me assusta é a brincadeira e a palhaçada de uma geração aí que estão levando na brincadeira e brincando com algo muito sério. E porque assim, né, pastor, os dons espirituais você tem que buscar. E para buscar tem um preço. E muitas pessoas, às vezes, eles não querem buscar, levam na brincadeira, não tem vida com Deus, não tem vida de oração e querem os dons espirituais. Aí não tem jeito, né? Aí inventa muitas coisas, muitos revelamentos, muitas brincadeiras. E isso, pastor, tem sido assim algo de cunho muito preocupante, porque uma profetada, para quem não tem o discernimento, pode colocar uma vida a perder. E hoje, meus irmãos, é tão sério isso, pastor Carlos, que nós temos que nos preparar para ganhar dois públicos. O primeiro público são os não alcançados pela palavra, que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. E o segundo público são os decepcionados com essas brincadeiras e profetadas e revelamentos que nós vemos por aí. Cremos nos dons espirituais, é bíblico, teológico,
E é indispensável, os dons espirituais precisam caminhar com a igreja, mas dons espirituais, algo que vem do céu e que o homem tem que buscar para poder alcançar. Não essas brincadeiras que a gente está acostumado a ver por aí. E nós levamos muito a sério. Nós trabalhamos no Ministério do Ensino da Palavra e o Senhor tem nos presenteado com um projeto chamado Escola Bíblica para Todos. Estamos realizando escolas bíblicas em várias partes do Brasil. Agora, no mês de agosto, vamos realizar 3. Uma no Tocantins, uma em Campina Grande do Sul, onde eu congrego, e outra na cidade de Tunas do Paraná. Esse projeto está se espalhando aí pelo Brasil e Deus tem nos abençoado e nos agraciado. E a gente vê que em 94 existem muitos pregadores, mas na época de 94, na época de Napoleão, Takayama, Gilvan, Gesiel. Qual desses pregadores, assim, que no início da sua fé, todo pregador tem ouve, né, o pregador e gosta de ouvir, falando, eu vou pregar igual esse camarada. No seu início lá, qual pregador que enchia o seu coração de alegria de ouvi-lo? Bem assim mesmo. Os nomes que o Brasil tinha, né, da elite dos preletores, diga-se de passagem, grandes homens de Deus que marcaram suas gerações. Homens assim, exemplo na oração, na dedicação, no testemunho, né, pastor Carlos? Tremendo esses nomes aí. Eu me lembro que, bem garoto, fui num congresso da UMADS, e até engraçado que o pastor Takayama estava no culto, e de repente chegou o pastor Gilvan para pregar, Gilvan Rodrigues, sim. Eu não conhecia. E eu fiquei assim preocupado, pensando, meu Deus, como que esse homem vai pregar perto do Takayama, né? Takayama, na época, era a elite dos pregadores. E o pastor Gilvan, naquela humildade, que até hoje ele tem uma mensagem de cunho muito simples e uma profundidade também na palavra de Deus, mas ele tem muita unção, né? Quando ele ministra debaixo de uma unção extraordinária. E aquela noite Deus usou demais o pastor Gilvan, todas as noites, e eu fiquei fã de carteirinha. Aí, como o pastor Carlos disse, quando a gente começa, a gente não tem a nossa identidade, né? Aí eu imitava o pastor Gilvan Rodrigues. E aquele coaquete que ele tem na voz, né? Aí não deu muito certo comigo. Aí comecei a procurar. A gente vai amadurecendo, né? E procurei a minha identidade e hoje, graças a Deus, encontramos. Você falando do pastor Gilvan Rodrigues, eu tive a oportunidade, eu preguei com ele num evento agora no Maranhão e eu preguei antes dele, eu dei uma palavra. Rapaz, ele me abraçou, falou, permaneça assim. Aí ele tinha voo, né? Eu iria ficar para pregar, daí no outro dia novamente ele ia voltar. Aí eu fui lá e falei, pastor, ora por mim. Aí eu falei, pode colocar a mão na minha cabeça, eu quero permanecer e tal. Foi um homem, né, que é um homem hoje, até hoje, que ele tá na mesma pegada. Mesma pegada. Você vê que é o mesmo Gilvan Rodrigues, como é o mesmo Paulo Vicente pregando, é a mesma mensagem cristocêntrica, né, uma mensagem carregada de poder. Mas nessa época, pastor Paulo, de ministério, de início, desse seu início, meu início foi em 2000, né, foi quase 10 anos depois do seu início. Mas você vê que as mensagens não eram tão teológicas, simples, mas carregadas de poder. Estou certo ou estou errado? Certo. As mensagens eram de um cunho teológico muito simples. Vamos trazendo para hoje, seria um feijão com arroz, né? Sim. O ai ou do pregador. Mas, queridos, assim, né? Os irmãos estão nos ouvindo e conversando aqui com o pastor Carlos, o evangelho de Jesus é simples, pastor. Sempre foi. Hoje a gente coloca tanta firula e coloca tanto tópico e tanta teologia e tanta coisa e nada acontece. Os homens do passado tinham intimidade com Deus, não chegava nem 5% do conhecimento que existe hoje. As fontes também era muito mais difícil, mas eles abriam a boca e o milagre acontecia. Porque o evangelho de Jesus é simples. Eu deixo aqui o meu incentivo. Eu sou um eterno estudante, queridos, estudante de teologia, não paro de estudar. A gente tem que se reciclar todos os dias, ler muito a palavra de Deus, ler livros seculares. Você pode ser PhD, mestre, você tem meu incentivo porque é o nosso sonho. Mas a essência
de tudo isso é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, não tem outro caminho. Às vezes eu ouço mensagens de cunhos teológicos impressionantes, só que não tem nenhum efeito, não tem nenhuma eficácia, não muda nada. Enche a cabeça, enche o intelecto, você entende que o palestrante tem um grande cunho teológico, mas o alvo, a necessidade, aquilo que o nosso ouvinte precisa, ele não é alcançado porque academias de letras, faculdades de teologia estão aí derramando conhecimento. E nós precisamos ainda daquele evangelho que transforma, que o pecador ouve e as lágrimas vêm. E outra coisa, pastor, não precisamos de grito, né? Se o meu grito resolvesse, eu compraria uma carreta de som, né? Mas não é o grito que faz, não é o grito que resolve. É a essência, é a intimidade com Deus. E a gente vê, né, pastor Paulo, um nível de cristianismo hoje que eu até vi uma pesquisa agora num outro podcast de igrejas, vamos partir para o lado de comunidade, que existe algumas que foi feita estatística, que você ouve num sermão poucas vezes a palavra Jesus. E o homem é o centro do culto. Né? Aí é o outro lado, a gente tem o lado do oba-oba, da meninice, como o senhor falou, né? de estrelar o dom, sendo que o dom é de Deus, é ele que deve ser glorificado, engrandecido. E do outro lado a gente vê que a essência do evangelho, que é a simplicidade e a humildade, bem assim, ela está sendo deixada de lado para um estrelato e um humanismo teológico. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente, e até algo assim, pastor, perigoso, isso é perigoso. Você vê tantas estrelas que são intocáveis. Até esses dias mesmo no aeroporto em Vitória, eu estava esperando uma conexão e tinha uma estrela dessa lá, né? Não vou citar nomes, é lógico. E os irmãos avistaram e disseram, pastor, vai lá conversar e tal. Mas o nível de soberba era tão alto, tão grande assim, que o cara parecia que estava inchado, assim, não dá nem para chegar perto. Eu disse, é melhor deixar quieto que não vai dar certo comigo isso aí. A gente fica meio... eu tive convívio aí com alguns que, infelizmente, o povo tem aquela imagem do cara no altar, com o microfone na mão, mas tirou aquela capa, aquela roupagem, é uma pessoa totalmente fora do contexto. Totalmente. Parece que a unção está no microfone, né? Exatamente. Arrogante, prepotente, não atende as pessoas, trata as pessoas com indiferença. Sabe, pastor, eu louvo ao Senhor, eu não sou um pregador famoso, né? Não, pessoal, Paulo Vicente e tal, de repente você nunca ouviu falar o meu nome. Mas eu tenho uma agenda muito abençoada, a gente tem compromissos praticamente todos os dias, pregamos todos os finais de semana. E sendo bem sincero, pastor, eu nunca quis a fama, nunca quis glamour. Eu quero pregar o evangelho. A gente tem falado esses dias aqui em podcast com os pregadores, né? Qual é o teu propósito? Essa é a grande chamada. Muita gente está entrando no ministério, atrás de fama, atrás de popularidade, atrás de curtidas, atrás de rede social grande. E a gente sabe que o evangelho do Senhor, né, o evangelho do Senhor Jesus, quando você pega o contexto, Jesus, vocês serão odiados, vocês não vão ser amados. Não é isso que diz a palavra? Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos. E eu posso estar errado, eu gostaria até que o senhor, como um professor, um teólogo, né, e como amigo e pregador, mas eu acho que quando a gente está sendo muito aplaudido, a gente tem que pensar bem, dentro do contexto religioso. Estou certo ou errado? Certíssimo, pastor. Assim, hoje eu vejo pessoas, né, que, pegando um gancho, né, pessoas que dizem ser usadas em revelação e só revela prosperidade, só revela carro, mas não vê ninguém revelando pecado, conserta a tua vida, põe a tua casa em ordem. É interessante isso. E
Você está certíssimo. Hoje nós estamos vivendo assim uma realidade muito diferente, né? Muito longe da fonte daquela que nós recebemos lá atrás. O pastor Paulo Vicente, irmãos, ele está sendo humilde aqui porque ele é bem conhecido em nível nacional, já pregou em todos os estados, ou quase todos os estados do Brasil, né? Falta poucos. E como ele falou, tem uma agenda abençoada. E eu gostaria que ele contasse para nós que um testemunho. Ele foi um sobrevivente de um grande acidente de ônibus, né? E o testemunho é muito forte do que ocorreu com ele. E eu gostaria que ele compartilhasse conosco essa experiência, para onde estava indo, o acidente em si, como ocorreu, para que os irmãos vejam aí o poder de Deus, né? Que foi sobrenatural o que aconteceu. Pastor, assim, nós temos nesses longos anos de estrada, viagem de avião, de barco, de carro, de carroça, estou brincando. Nós tivemos muitos livramentos, né? E compartilhando um pouco desse testemunho, eu estava ministrando na cidade de Pereira Barreto, pertinho de Ilha Solteira, ali no interior de São Paulo. Estávamos voltando de uma viagem, eu e o cantor Wagner Roberto. O cantor Wagner, nós viajamos muito juntos. Nós pegamos um ônibus em Araçatuba. E quando foi por volta ali de meia-noite e meia, o ônibus capotou na serra, ali perto de Ourinhos. Tem um viaduto muito alto, né? Tem um elevo muito alto. E o ônibus caiu. Eu tinha até pouco tempo atrás os laudos da Polícia Rodoviária. Constava 36 metros de altura, muito alto. E ali eu vi pessoas, infelizmente, né, sem braços, sem pernas, sem pescoço, pessoas que foram degoladas, né? Foi um acidente muito horrível. E para a honra e a misericórdia do Senhor, nós saímos ileso, não aconteceu nada. O Wagner quebrou a clavícula e teve alguns ferimentos. Mas no meu caso não houve nada, assim, não quebrou nada. E foi realmente um milagre de Deus, porque quando o ônibus capotou, as poltronas rolaram para fora. E as pessoas que estavam presas nas poltronas, no que rolam para fora, algumas foram degoladas, né? E no meu caso, a minha poltrona não soltou, fiquei preso dentro do ônibus. E o interessante é que o teto afundou, amassou, ao ponto de quase colar com assoalho, né? E justamente onde eu estava, pelo milagre de Deus, isso não aconteceu. No local que eu estava, assim, teve uma blindagem. O teto encostou com assoalho, o ônibus com a roda para cima. E bem onde eu estava ali, foi a mão de Deus, só tem essa explicação. Ali não aconteceu isso. O teto do ônibus chegou a encostar na minha cabeça, mas não teve nada grave. Eu saí andando, por sinal, né? Até fui conduzido à Santa Casa de Ourinhos. E lá era para mim ter ficado no quarto, na observação, deitado lá na cama, recebendo uma medicação para aliviar a dor ali, mais a angústia ali, né, do trauma, do desespero. E nisso eu não fiquei um pouco aflito e fui lá na recepção do hospital e fiquei lá. E vendo, né, as pessoas chegando todas mutiladas, sem perna, sem braço, umas entrando em óbito. Foi muito triste, muito marcante isso. Mas o Senhor nos deu vitória, né? As promessas ainda... Eu dou uma olhadinha nas páginas das promessas e vejo que ainda não acabou. Tem mais ainda. Glória a Deus. É um grande testemunho. Eu não sabia do Wagner Roberto. O Wagner também é um guerreiro, né? Viajou o Brasil inteiro também e tem muita história de estrada, né? Os irmãos que estão nos ouvindo aí, que não conhecem o cantor Wagner Roberto, dizem que o gato tem 7 vidas, o Wagner tem 10. Ele gosta de correr um pouquinho com os carros dele, né? Misericórdia. Ele tinha que ser piloto de Fórmula 1, não cantor. Ao contrário do pastor Paulo Vicente, que anda no 100, né, Paulo? 100zinho, 80, 100, no máximo. Quando passa 120 ali, eu já tô suando, frio. Eita. E já sofreu acidente de carro também na estrada? Pastor, eu tenho alguns testemunhos de viagem de carro. Numa oportunidade, nós estávamos vindo de São Paulo, da cidade de São Pedro, São Paulo. Até o pastor Miguel, pastor presidente da cidade de São Pedro, está aqui conosco hoje nesse podcast.
Ele só não tá aparecendo, mas está ali nos ouvindo. Eu tinha justamente pregado na igreja dele, lá na sede, né, num congresso. Estávamos voltando e estava comigo os cantores Nelson e Admiro. E nessa oportunidade a gente dormiu, era mais ou menos ali umas 4 ou 5 horas da manhã. Acho que era mais um pouquinho, estava quase clareando, acho que já era perto das 6 horas. E o Admiro, né, que faz parte da dupla Nelson e Admiro, estava dirigindo e ele dormiu, apagou no volante, e eu estava dormindo ao lado. E quando eu, pelo milagre de Deus, eu acordo, nós estávamos na contramão, andando a 120 por hora. Meu Deus. E logo na frente tinha uma curva muito fechada. E a minha reação no momento não foi pôr as mãos no volante, que eu acho que daí o carro capotaria. Eu me lembro que eu gritei com ele, né? Digo, Admiro, olha a curva. E ele, quando ele abre os olhos, estava em cima da curva. E ele pisa no freio e o carro sai rodando. Foi tão interessante, pastor, que o carro sai rodando e sai rodando de ré na contramão. Dá para entender isso? Meu Deus. E nós caímos numa ribanceira e ficamos presos numa árvore. Uma árvore muito grossa. Que Deus, aquela árvore estava ali para nos segurar. Para segurar. Aí o carro ficou preso entre o barranco e a árvore. E nós não sofremos um arranhão. E o interessante é que o carro acabou de cair. A gente, lógico, estava todos acordados, assustados. Ele não capotou. Nós olhamos para a pista. Isso faz muitos anos, tá, gente? E um caminhão Fenemê, meu Deus, que é muito lerdo, estava vindo sentido Curitiba-São Paulo. E aquele Fenemê foi o anjo de Deus para nos guardar. Porque ele vinha segurando o trânsito. E aquela fila interminável de carreta, de carro e caminhão atrás daquele Fenemezão. E ele veio ali para proteger a gente. E ali também foi um grande livramento de Deus. Existe... A gente sabe que... Imagine cantor e pregador andando junto. Duas ferramentas na mão de Deus. Então sempre vai ter umas retaliaçãozinhas por diante do que Deus fez ou do que Deus vai fazer, né? Verdade. Porque eu acredito que você já teve essas experiências. Eu já tive algumas experiências de pregar, de uma dificuldade de chegar no local para ministrar, de acontecer acidente, de o carro quebrar. Mas diante do que Deus faz no evento, você fala... Valeu a pena. Valeu a pena, não é isso que acontece quando você enfrenta muita dificuldade para pregar um sermão e chegar em um local. Depois que o evento ocorre, você fala, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Pastor, assim, eu quero... Não é o assunto do momento, mas eu quero compartilhar com o pastor, os jovens pregadores que estão nos ouvindo. Quando você vê um pregador chegar na idade que chegou Takayama, Napoleão Falcão, enfim, os pregadores, homens de Deus, principalmente os itinerantes, né, que viajam pelo Brasil fazendo a obra, tenha certeza de uma coisa, quando você vê um pregador, você pode saber que ele é muito teimoso. É só um teimoso para sobreviver uma chamada. É verdade. Tem que acreditar muito, é muito desafios, é muita lágrima. Tem uma experiência, né? Vou falar cidade, mas não a igreja. Foz do Iguaçu. Eu fui ministrar uma igreja muito grande, muito linda, igreja por sinal. E nós terminamos de ministrar e quem havia me convidado simplesmente sumiu, desapareceu. E eu, de repente, ali, preocupado, sem saber o que fazer, dei de frente com o porteiro trancando a igreja sem ninguém no culto. Meu Deus. E eu sem dinheiro para o hotel, sem dinheiro para voltar. E o porteiro olhou para mim e disse assim, mas o irmão tá com quem? Eu digo, olha, o irmão fulano me convidou. Mas cadê o irmão fulano? Eu falei, não sei, né? Se o senhor que é daqui não sabe, imagine eu, né? Aí ele disse, nossa, irmão, que deselegante. Tá, vamos lá para minha casa. Aí eu fui para casa do irmão e foi assim uma coisa interessante. Pastor, eu não sei assim... Você que interprete como você quiser, você que está me ouvindo, mas eu vejo assim como Deus nos moldando e nos ensinando o que é uma chamada na realidade. Porque eu fiquei ali praticamente quase uma semana na casa desse irmão, e ele era vendedor, vendia na rua, né, ambulante, e eu não podia ficar na casa dele porque ele saía de manhã, eu não ia ficar, lógico, só ficava a esposa na casa. E eu saía junto com ele. E ele andava muito, que ele vendia de porta em porta, e eu muitas vezes não aguentava acompanhá-lo.
Então eu pegava uma garrafa PET com água, rapaz, e ficava num posto de gasolina, esperando o irmão fazer a linha que ele fazia a pé. E às vezes ele chegava ali no finalzinho da tarde. E foi uma semana, mais ou menos, nesse ritmo. E eu nunca me esqueço que daí ele disse: olha, irmão, vamos fazer uma agenda então para o senhor pregar e tentar tirar uma oferta, né, para o senhor poder voltar embora, né, que não tinha como voltar. Isso lá no início. E ele fez uma agenda e a oferta que entrou na época, eu me lembro como se fosse hoje, entrou R$30. E dava a passagem certinha de Curitiba a Maringá. E eu não aguentava mais... De Curitiba a Maringá não, desculpa. De Foz do Iguaçu a Maringá. E eu não aguentava mais ficar em Foz, né? Estava constrangido de estar na casa do irmão. Eu me lembro que eu comprei a passagem e desci na cidade de Maringá. Só conheci um irmão em Maringá. Aí cheguei lá para... Uma aventura, gente. Que se o irmão não está em casa, eu ia ter que ficar na rua. Mas graças a Deus o irmão estava, me recebeu. E assim eu consegui inteirar a passagem para chegar até Curitiba. E hoje eu vejo assim, Pastor Carlos, eu não estou criticando, é um comentário, pregadores fazendo tantas exigências, né? Tantas exigências. Tudo bem, hoje é diferente, Deus me prosperou, me abençoou, foi uma fase. Mas eu aprendi muito. E eu não critico o irmão que fez isso, não critico outros acontecimentos, porque eu tinha certeza que Deus estava ali para me provar, para mim valorizar a minha chamada hoje. Tanto é que se você perguntar para mim qual é o valor da tua vida e da tua chamada, eu te respondo sem um pingo de dúvida. Eu falo para Jesus assim: o dia que eu parar de pregar, ele pode me levar, que eu não sei viver sem a minha chamada. Glória a Deus. Essa foi forte, hein? Essa foi forte. A gente sabe que existem muitos pregadores relâmpagos, né? Que aparecem e somem. E a gente sabe que a maioria dos que aparecem e somem de uma forma estrondosa, aparece quando você olha, o cara tá em tudo quanto é lugar, daqui a pouco... A maioria desses não tem um testemunho como esse. Não tem. Eles entraram por caminhos humanos e não pelo caminho divino. Né? Eles viram muitos pregadores e até essa semana me ligou um companheiro, né? O camarada estava com um escritório, trabalhando, falou: rapaz, Deus falou para mim voltar para itinerância, Deus estava me incomodando. Até aí tudo bem, né? Porque tem pessoas que foram, como você falou, se parar de pregar, morrem. Sim. Até aí tudo bem. Daí ele falou: e eu tô com um pensamento de voltar e eu só quero pregar em evento grande. Aí você já... Aí eu peguei e falei pra ele: mas como é que você pensa? Eu vou pregar na vigília da Adebrais de São Paulo e tal, e criei um jeito lá, e se der uma oferta lá, você consegue pregar. Então são esses... Citei o nome da igreja que tá vendo, devia, mas vamos lá. Você vê que são pessoas que pagam para chegar em determinados lugares. Elas não foram colocadas lá porque Deus abriu aquela porta. E essas pessoas, né, você vê, elas querem estar em púlpitos desejados para ter mídia, para conseguir agendas. Isso. Que é totalmente diferente daquele que tem chamada. Aquele que tem chamada, a hora e Deus abre a porta. E aí eu queria perguntar para você, que é algo que acontece muito comigo. Grandes eventos que eu preguei no Brasil surgiram de ponto de pregação em culto doméstico. Já aconteceu muito isso com você? Pastor, eu ia falar isso agora. Você tirou da minha boca. Irmãos, é interessante. Hoje, o que é o amor a uma chamada? Pastor Carlos, é incrível. Esses dias eu estava pregando no Templo Série de Joinville, no pastor Sérgio Belfior, Congresso Geral da Mocidade, um mega de um evento. E Deus nos honrou ali, pregamos ali no sábado à noite. E domingo eu estava pregando num ponto de pregação na cidade de Mandirituba. Eita. Pregando ali para 5 pessoas. Então, assim, o que é o amor à chamada? Pastor, é incrível o amor que eu tenho pela minha chamada, que eu nunca recuso convites, nunca perguntei quantos membros tem, nunca perguntei. Então, irmãos, é interessante. Às vezes eu estou num evento de 3.000 pessoas e depois eu estou num evento de 10 pessoas. É incrível. Tem finais de semana, assim, que eu estou num evento que é o sonho de qualquer pregador,
E no outro final de semana, tô lá no Ribeirão das Conchichinas, lá onde não tem mídia, não tem nem sinal de celular. Esses dias mesmo estive no lugar, e nem vou falar o nome, né? Porque, para não, de repente, é constrangedor citar o lugar. Mas um lugar sem acesso, estrada de chão, buraco, pedra, rio, ponte, pinguela. E eu cheguei lá, né? O pastor deu risadas. Mas você veio? Eu falei, lógico, tá agendado, a gente tá aqui, né? E o incrível que os valores das ofertas, né? Valores das ofertas. Um lugar retirado desse mal consegue pagar o combustível. Sim. Mas eu não deixo de atender, não deixo. Então o meu ministério hoje, desde o dia que eu iniciei até o dia de hoje, eu não prego nem por ofertas e nem por dinheiro. Eu prego por amor ao chamado. E isso gera crédito com Deus, né? Gera crédito com Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, eu já perdi a agenda por não cobrar, né? Uma vez o pastor de uma grande igreja me ligou, sabia quem era, e aí ele falou, mas quanto que eu preciso te dar para agenda? Eu falei, tá. Eu falei, pastor, eu não estipulo o valor para pregar. Aí ele falou, então para mim não serve. Pastor, é pregador que não tem preço, não tem valor nenhum. E paz do Senhor, e desligou o telefone. Eu falei, eita. Vou ter que dormir com essa na cabeça. É verdade. Já aconteceu isso com você? Ou... Já aconteceu várias vezes. Tem lugares, pastor, por incrível que pareça, que você tem que pôr preço, senão não... Mas, irmão, eu trabalho dessa forma, faço o melhor que você... Não, põe um valor aí. Sim. Se não pôr o valor, nós não vamos trazer. Aí você tem que se obriga a pôr um valor. Mas nunca foi valores exuberantes. Pastor, assim, eu me preocupo com prestações de contas quando eu chegar lá, né? Não me preocupo aqui, porque a vida aqui, gente, ela é muito passageira. Hoje eu estou com 51 anos de idade e voou, eu não vi chegar aqui. Foi assim um estralo de dedos. Me acordo, 51 anos, a vida passou. E lá é a eternidade. Então, minha preocupação é lá, não é aqui. Aqui Deus me dando condições para sobreviver, Deus me abençoando. Não tenho ambições, não moro numa casa boa, mas uma casa simples. Não pago aluguel. E eu tenho uma vida próspera, porque ser próspero, pastor Carlos, não é ser milionário. Ser próspero é ter o que você precisa com felicidade e com alegria. Tem muitas pessoas que têm tudo o que querem, mas não têm o que precisa. Aí você vai perguntar, mas como assim tem o que quer e não tem o que precisa? Nós precisamos de paz, de alegria, de felicidade, de harmonia, de um casamento feliz. Colocou a cabeça no travesseiro, dormir a noite toda. Dormir em paz. Dormir em paz. Você está em paz com Deus, em paz com o próximo. Isso... Exatamente. E tem pessoas que têm tudo o que elas querem, olhando para a vida financeira, mas não tem o que precisa, não tem paz, não tem amor. Pessoas atribuladas que não conseguem viver a vida. Então ser próspero não significa ter montantes. É ter o que você precisa e viver uma vida abençoada na presença de Deus. A gente vê, pastor Paulo, o senhor falando aí eu me lembro de um evento que eu fui pregar em Itu. É do lado de Avaré ali. Não sei se é Itu, Itaí, alguma coisa assim, né? Perto de Avaré ali. E o pastor, num dia onde me hospedar, um frio. Aí ele falou, pastor, eu vou colocar um púlpito aqui, um colchão no púlpito para você dormir. E já foi uma prova chegar lá. Eu nunca vou esquecer que o irmão porque queria que eu fosse pregar, ele me levou num escort que não tinha forro no teto. Então imagina, não tinha forro no teto, um frio gigantesco. O que acontecia? Começou a pingar aquela água gelada na cabeça. E eu nunca vou esquecer que foi um evento que aí a gente foi fazer visita no outro dia para convidar o pessoal para o culto. E Jesus salvou um curandeiro. Foi algo assim muito forte, que valeu a pena todo aquele sacrifício pelo que Deus fez à noite. Ele já estava acamado, esse homem, mas a família dele inteira foi para a igreja pelo que Deus fez naquela visita, naquela casa. Que muita gente espera um agir de Deus no altar, né? Naquela coisa do altar agido, do poder de Deus se manifestar, mas naquela visita foi algo assim sobrenatural que marcou a cidade.
marcou a cidade. Foi algo assim, a gente tava naquele período de muito frio, mas nós estávamos num período longo também de jejum e oração. E Deus fez algo assim extraordinário que não tem dinheiro. É isso que eu queria falar para você. Tem coisa que Deus faz no nosso ministério que dinheiro nenhum vai pagar, não é? E vai falar para mim se isso não é prosperidade. É prosperidade. Isso é prosperidade. Porque você vê um... É como também todo pregador, né? Na minha visão, quando a alma se converte. Sábado, agora eu estava na Praça da Sé. Aí eu achei incrível, porque eu estava pregando um lado, do outro lado tinha uma equipe de crente fazendo um cultaço, né? E eu estava com a minha caixinha do lado de cá. Tinha irmãos comigo, talvez seja até assistindo aí, seguidores. E aí começou aquele culto, louvor e tal. Daí de repente parou um rapaz. Ali ficou parado. Aí o irmão que estava conosco lá, que nos segue, começou a pregar para ele, me chamou, falou, pastor fulano tá aqui. Aí eu preguei para ele, ele aceitou Jesus em lágrimas mesmo, chorando. E estava bem vestido, mas era morador de rua. Bem vestido, mas está 4 anos na rua. Aí eu comecei a falar com ele e falar de mudança, daí voltei para dar atenção para outras pessoas e o irmão ficou. E aí o irmão ofereceu ajuda para levar ele para uma casa de operação. E foi algo tão incrível, porque ele aceitou Jesus chorando, foi uma conversão mesmo. Que ele pegou o maço de cigarro e o isqueiro e jogou no lixo, na hora daquele impacto ali, e foi para casa de recuperação. Que lindo, que lindo. Aí eu fico analisando, né? Aí eu saí dali, fui para outro lugar, cheguei lá, tinha outro pastor pregando, tinha um monte de gente pregando. Mas o que quer dizer? Muitas vezes Deus nos faz atravessar quilômetros por causa de uma alma. Era para nós estarmos ali por causa daquela alma. Isso é a certeza do chamado. Porque muitas vezes você pensa, o cantor Alá está aqui nos ouvindo, viajou comigo. E existem praças que a gente foi pregar durante a pandemia que não tinha ninguém. Era eu pregando para ele e ele cantando para mim. Mas Deus recebendo, porque é uma chamada, né? A gente vê que é uma chamada, é a chama que está dentro de nós de ver o poder, de acreditar no poder da palavra e ver o nome do Senhor seguro. E essas coisas não tem preço. Estou errado ou estou certo? Certo, pastor. Assim, eu vejo pessoas brigando por causa de posição, brigando por causa de púlpitos, né? E aqui está um exemplo, o pastor Carlos, eu conheci ele há muitos anos. Desde quando eu conheço, ele pegava uma caixinha de som e ia na Praça Rui Barbosa pregar o evangelho ali, sozinho. Porque se você esperar companheiros para esse tipo de trabalho, você não encontra. Não vai. Não vai. E ele sozinho. Então as pessoas, às vezes, eu quero pregar. Meu irmão, tem praça aí, ó. Eu praça falo não isso. falta. Esse pregador mesmo que falou que queria ser famoso, eu falei, rapaz, pega uma caixa só, vai pregar. Exato. Deus a hora vai que você mandar... quiser ainda, e o tempo que você quiser. E essa filosofia eu peguei do pastor Pimentel. O pastor Pimentel dizia muito, né? Que para quem não sabe, o pessoal do Brasil aí fora que está nos assistindo, o pastor Pimentel foi o pastor presidente da Assembleia de Deus de Curitiba por muito tempo. Ele assumiu Curitiba com 8 congregações. Antes de morrer, ele emancipou 20 cidades, deu presidência a 20 pastores. 22 campos. 22, né? E Curitiba ficou com mais de 180 igrejas na época. E aí Curitiba ficou... Aí ele entregou, ele faleceu, né? E assumiu o pastor Wagner. Mas o pastor Pimentel, com essa bagagem, né? Foi presidente da convenção, foi o pioneiro da revista Escola Dominical para Adolescente, foi ele que formou. Ele sempre dizia, a obra de Deus se faz com os que vão. Se ninguém for, vá sozinho que Deus vai mandar quem você precisa. E eu carreguei isso no meu ministério. Obra de Deus se faz com os que vão. Se ninguém for, Deus te deu a visão, faça que Deus manda o que você precisa. E a gente sabe que muitos pregadores hoje não tem mais essa, que foi bonito o que o pastor Paulo falou, de muitas vezes estar pregando num evento gigantesco, uma multidão de pessoas, e na outra semana você está num ponto de pregação, pregando para 10. Sim. E muitas vezes Deus opera mais no meio de 10 do que no meio da multidão. Né? Isso que acontece. Pastor, é interessante que isso até hoje, tá? Não é coisa do passado, não. Eu estive num grande evento na cidade de Sarandi, até o cantor Wagner Roberto estava louvando, tinha acho que umas 2.000 pessoas, foi um evento muito lindo, ali perto de Carazinho.
E no outro final de semana eu estava pregando no interior, numa igrejinha que é Campo de Rio Negro, aqui no interior do estado. A igreja tem 22 membros. Tudo bem, era uma festa, acho que tinha umas 60 pessoas mais ou menos. Então eu nunca deixei me levar por glamour, só vou se tiver isso, tiver aquilo. Não, ai de mim se não pregar o evangelho. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas o senhor não cobra? Eu digo, eu não posso negociar o evangelho, porque o evangelho não é meu. Eu posso negociar aquilo que é meu. Eu posso negociar esse celular, você pode negociar o seu, você pode negociar o seu carro, mas como que eu vou negociar o evangelho, pastor? É um chamado, eu sou apenas uma ferramenta, um instrumento. Então, mas você nunca vai ser famoso, explodir, eu nem posso explodir, né? Que se explodir você morre. A gente vê, pastor Paulo, eu tenho falado muito isso aqui, a melhor coisa dos pregadores, pastores, é quando você vê essa constância, né? E se Jesus está lá, quem somos nós para não ir? Verdade. Isto, boa. Não é? Se Jesus está ali naquele lugar, recebendo adoração, o louvor, quem somos nós para não irmos? Né? E a gente vê que hoje muita gente rejeita convite, porque por causa disso aí, tem pouca gente, não vou, porque se acha já alguma coisa que deve falar só para a multidão e não tem mais a humildade. E eu já vi muitos pregadores meio de uma multidão suar a camisa. Mas quando ele vê um povo pequeno, ele vai lá dar uma palavrinha. Como que se ele não vou entregar tudo que eu tenho para entregar aqui. Bem assim. E eu não sei, né? Eu acredito que com o senhor é assim também, mas eu pode ter 10, pode ter 1000, pode ter... Eu vou na mesma pegada. É a mesma mensagem, eu vou me entregar ali naquele momento, porque eu sei que se Deus me levou ali, porque Ele quer me usar, e eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu tudo. É assim? É assim, pastor, e é assim porque aquele que te chama, você tem que ser fiel à tua chamada, né? E um conselho aos jovens pregadores, hoje eu posso dar conselho para os jovens, né, que já estou aí com 50 de idade. Não espere facilidades, porque hoje estão esperando glamour, pastor. Hoje está complicado. Eu estive numa cidade chamada Nova Palmas, no Rio Grande do Sul, e lá não tem um hotel. Tem uma simples pousada. E muitos pregadores não vão lá porque não tem um hotel. Ou querem ficar em Santa Maria, que dá quase 50 quilômetros. E para a igreja ir buscar o pregador em Santa Maria, trazer para o culto, levar outra vez, buscar, fica muito pesado, porque as estradas não são boas. E na oportunidade que lá estive, a dupla Tony Tito estava comigo. Até quando você encontra eles, pode brincar, pergunta de Nova Palmas para eles. Nós íamos com o ônibus da Pluma, não fomos de carro, e o ônibus que estava nos levando era um ônibus muito confortável, e o ônibus quebrou no meio do caminho. E a Pluma, na época, né, mandou acho que o pior ônibus que eles tinham de reserva. Tinha até pernilongo lá dentro. Chovia, goteirava dentro do ônibus. E quando nós chegamos na cidade, o irmão veio buscar nós com um carrinho bem simples. E o carro também quebrou no meio do caminho. E nós chegamos na cidade de Nova Palmas, em cima de um caminhão de telha. Meu Deus! Os cantores e os pregadores. O Tito dá muita risada dessa história. E nós ficamos numa pensão, porque não tinha hotel, né? Acho que até hoje, não sei, faz tempinho que eu não volto lá. Então, eu queria assim qual é a mensagem que nós queremos passar? Nós que temos aí mais uma caminhada com Deus, uma experiência, né? Mostrar para essa nova geração que um chamado não está baseado em glamour, o hotel que você vai ficar, se o aeroporto for pequeno, não dá para descer. Aí você, meu amigo, infelizmente você está perdendo o teu tempo e o teu galardão está tudo aqui, né? Verdadeiro amor às almas, verdadeira chamada. É o seu exemplo, pastor, o senhor é um exemplo disso. O senhor põe uma caixinha nas costas. Até esses dias comentei sobre a sua pessoa com o pastor. E ele me disse assim, falou, nossa, mas esse pastor é muito corajoso, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu digo, pastor Carlos, rapaz, não, mas ele vai vir pregar aqui, você ia pregar numa cidade, eu não vou falar o nome da cidade.
E ele disse, não, mas aqui não, aqui ele teria que montar um som, uma estrutura. Eu falei, não, rapaz, o som dele é uma caixinha nas costas. Houve uma caixinha no canto e o negócio dele é pregar o evangelho. Aí ele disse assim, nossa, mas ele tem muita coragem. E a questão, pastor, não é coragem, é amor. É amor. É amor, é amor. Porque você tem coragem de pregar na praça só com a caixinha de som e tem coragem de pregar para 10, 15 mil pessoas. Então não está na coragem, está no amor ao chamado. E você sabe que eu sou criticado, né? Tem pregador que fala para mim, rapaz, você está fazendo isso aí só para se aparecer. Mas não é o amor. E eu vou dizer algo para você, pastor Paulo. Eu me renovo pregando na praça. É algo que me renova, é pregar na praça. Parece que eu estou pregando. E você sabe que a primeira mensagem profética que eu recebi, dentro de uma casa de recuperação, né, onde eu aceitei Jesus, questão de liberta de droga, uma irmã, foi a primeira mensagem profética que eu recebi. A irmã botou a mão na minha cabeça, eu te vejo pregando no meio de multidões de pessoas. Aquelas mensagens de início de chamada. E quando eu estou na praça, eu lembro dessa profecia. Não é quando eu estou num púlpito com muita gente dentro da igreja, é quando eu estou na praça, porque ali você não sabe quantas pessoas você está alcançando. Que nem na Praça Rui Barbosa que o senhor citou aí, tinha quarta-feira que eu já cheguei a ter 25 pessoas me ajudando. Eu comecei Olha sozinho. só. A gente distribuiu 1000 folhetos. Fora, teve um dia na Praça Rui Barbosa que 44 pessoas aceitou Jesus. Meu Deus, eu me lembro disso. É algo assim que... Mas aí ninguém olha, né? Quantas vezes eu tirava a bateria do meu carro, aí eu tinha um inversor de energia para ligar a caixa, e aí quando eu voltava com a bateria, o carro não pegava. Aí tinha que sair empurrando o carro no centro de Curitiba, o carro pegar para você ir para casa. E Deus já dorme no Senhor, nosso irmão Isaías, que era do Capão da Embuia. Conheço Isaías, conheci. E o Isaías ia comigo. Em pouco tempo, Isaías... Olha como Deus prospera, né? O Isaías comprou um carro zero e Deus me deu um carro. Nós já tinha 2 carros para ir para a praça. E ali a gente começou a fazer trabalho nas casas de apoio do Erasto Gettner, com cancerosos. Deus operou muitos milagres. Nós fazíamos trabalho à tarde ali e em várias casas de recuperação. Então Deus deu o carro, aí falou, eu vou dar asa para eles. E ninguém parava, mas esses testemunhos, né? E as pessoas muitas vezes, até hoje, não é só ver você, né? Muitas vezes ver você pregando em algum lugar, como acontece com você, mas não sabe, né, as humilhações. A sua história. Muitas vezes querem o que você tem hoje, mas muitas vezes não tem suporte para passar o que nós já passamos na história, né? E aí eu também vou me colocar, eu estou com 42, aos jovens pregadores, humildade em tudo, e não importa o lugar, que você precisa saber que Deus quer te usar. Estou certo ou errado? Ô pastor, esses dias eu vi algo engraçado, achei de risada, né? Um jovem pregador chegou numa cidade e nós íamos ministrar ali. Eu pregaria acho que sexta, ele pregava sábado, eu voltava domingo e ele ministrava acho que na segunda, não me lembro bem. E ele revoltado, bravo, porque maltrataram o material dele. Olha só a conversa. Que absurdo! Jogaram minha caixa com meus livros de qualquer jeito, eu não admito isso. Aí depois eu conversei com ele no particular, né? Falei, meu amigo, no tempo lá atrás que eu comecei, se maltratasse o meu material, dava glória a Deus. Quem era maltratado era eu. Uma vez nós chegamos numa cidade, que eu não vou citar o nome, e o pastor veio nos receber, e ele olhou dentro do carro que nós estávamos, estava eu e uns cantores também. Ele olhou bem sério assim para mim, e olhou para o coordenador da mocidade e disse assim, esse aí é o pregador? Aí o líder falou, sim, pastor, é esse. Não leva para o hotel, não. Leva lá na casa da irmã Joaninha, que mora lá no sítio. Lá. Isso assim, junto com a gente. Quando chegou a noite, um evento muito grande, ele olhou para mim e falou, não, mas você não pode ser pregador, rapaz, você não tem cara de pregador. Eu vou te passar 9h20, e quando for 9h27 eu quero o microfone na minha mão. Você tem 7 minutos. Eu tenho. E assim, né? Aí naqueles 7 minutos Deus não está preso ao tempo, né? O que Deus faz em 1 hora, ele faz em 1 segundo. E Deus fez algo extraordinário naqueles 7 minutos, ele ficou chorando. Aí no outro dia de manhã, eu ia ministrar na manhã missionária. E depois à noite, chegou no domingão à noite, ele... Dá 1 hora pro menino, dá 1 hora pro menino.
Eu me lembro, você falando isso, eu cheguei em Faxinal para pregar uma vez e eu tinha costume, eu gosto de usar boné, né? Aí assembleiano, parece que tem meio, né? Aí o congresso de oração, a mulher chamou o pastor, falou, você veio, convidou um menino para pregar no congresso de oração, você está ficando louco da cabeça e tanta... Aí no final, no púlpito, ela pediu perdão para mim, falou, pastor, eu quero pedir perdão porque eu te julguei. Ela falou isso, quando eu vi o senhor, eu chamei meu marido no quarto e falei, você chamou um menino para pregar, o que é isso? E Deus operou maravilhas. Pastor Paulo, a gente vai ter que terminar, a gente já vai ter outro podcast, mas eu quero agradecer pelo senhor ter vindo e quero que os irmãos sigam, né? O Instagram é Paulo Vicente, né? Isso, pr.paulovicente. PR Paulo Vicente, acompanha o ministério dele, é uma jornada. Uma jornada. 90, 2000, 2010, 2000, 40 anos de ministério. Eu comecei em 94. Ano que vem faz 40, 39 anos de ministério. Pregando. Verdade. É uma chamada. E é o mesmo fervor, é a mesma pessoa. E eu quero agradecer os irmãos. E quero também, irmãos, anunciar, o pastor Paulo vai orar por nós. E o cantor Aládio Camargo, cadê ela? Aí. Olha só, irmãos. O cantor Aládio Camargo colocou todos os hinos dele nesse pendrive. São quantos CD, Aládio? Tem 7 CDs. Tem 7 CD, tem clipe dele, da irmã Raquel Falavinha, que é a sua sogra que dorme no Senhor. E esse pendrive bonito, com o nome dele, ó, Aládio Camargo. Era para ele fazer podcast comigo hoje, mas a gente teve uma reunião e não conseguiu. Desde as 11 às 3 da tarde estávamos em reunião. Mas na próxima quarta-feira ele vai fazer o podcast. Mas eu quero que está o link aqui da loja, irmãos. E é só você clicar. Ou você pode... Coloca teu contato aí, Alan. Vou colocar lá no TV. Ele vai colocar na tela o contato. E você pode adquirir, custa R$100 o pendrive com todos os hinos do cantor Aládio Camargo e os clipes com ele e a nossa irmã Raquel Falavinha, todos os hinos que ele gravou com a irmã Raquel Falavinha. E os irmãos conhecem essa história. Pastor Paulo, pode dar suas considerações finais e orar por nós? Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, pastor. Quero mandar um forte abraço a todos os amigos e pastores de todo o Brasil. Especialmente a minha sogra, né, que está na cidade de São Pedro. O nome dela é... Eliana. Irmã Eliana e a sua... Júlia. E a Júlia. Deus abençoe poderosamente. E vamos contar o testemunho, irmãos. A irmã Eliana estava com a irmã dela, perdeu a memória. Isto. Nós estamos no jejum. A irmã dela me ouviu a madrugada toda e acordou, ressuscitou, voltou à memória dela. Amém. Testemunho forte. Irmãos, claro que quem opera milagre é Jesus, mas ela começou a ouvir as lives da oração e do jejum. E ela comentou ainda sobre o propósito que nós estamos. Olha que coisa tremenda. E queria saber quem era que estava falando, e a irmã Eliana foi ver, era o pastor Carlos. Mas é o Espírito Santo, irmãos. Deus curou uma irmã ontem, né, de um cisto no seio. Hoje a irmã acabou de falar comigo que o advogado ligou dizendo que a aposentadoria dela saiu, que ela colocou no propósito. E fora as portas que Deus abriu e tanta coisa que Deus fez nesse jejum, eu estou muito feliz. E Deus abençoe a irmã Eliana, Deus abençoe sua filha, Deus abençoe sua família, que é a sogra do nosso querido Paulo Vicente. Isso. Ele estava falando aqui que ela me ouve o dia todo, irmãos. Dá Exatamente. até raiva. Pastor Paulo, ora por... Vamos orar para encerrar e deixar meu contato aí, pastor. Né? Sim. Os irmãos que querem entrar em contato conosco, 41, que é o código de área aqui de Curitiba, 99234-2937. Estamos à disposição dos irmãos para atendê-los. Pastor, obrigado, viu, querido? Muito obrigado por nos abrir essa grande porta e estarmos juntos aqui. Amém. Senhor, eu quero te dar graças, quero te louvar. Sim, Deus. Queremos orar, Senhor, por todos os ouvintes, os irmãos que estão vendo esse podcast. Aquele que está enfermo, Senhor, possa ser curado. Em nome de Jesus. Tocado pelo Senhor. Aqueles que precisam de uma porta aberta, Senhor, que as portas se abram. Tu és o Deus que faz, o Deus que é, o Deus que tem, e o Deus que vive para sempre.
Nós te agradecemos pelo dom da vida e por estarmos aqui nessa abençoada programação com teu servo. Continue abençoando o pastor Carlos, o seu ministério, a sua chamada, e que os céus venham se abrir, Senhor, sobre a vida do teu servo, sobre a nossa vida. Também o pastor Miguel Miranda, que está aqui conosco, o pastor presidente da Igreja Pentecostal Cristo Reina, Senhor, em São Pedro, São Paulo, que está aqui acompanhando esse podcast. Jesus. Que ele também seja abençoado, o cantor Aládio também, e os demais irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.